Feijó, eu acordei hoje confesso que eu não tinha visto isso ontem, com essa notícia dos espiões russos no Brasil. Notícia interessantíssima, inclusive eu estou lendo uma aqui do Portal Metrópolis, dizendo que um espião russo desmascarado era dono de uma joalheria de fachada em Brasília, ou seja, eles vinham para o Brasil, conseguiam viver uma vida de brasileiro, conseguiam um documento de identidade. Agora, não haveria como o Brasil perceber esse movimento? Esse movimento foi muito demorado, Feijó? Nele, esse é um caso passado. Eu imagino que posso construir toda uma discussão de haver uma sequência de atos das agências dos Estados Unidos buscando desestabilizar o Brasil em um momento geopolítico que ele está no centro da atenção, porque vai promover diferentes encontros internacionais. Mas sobre esse caso específico, o Brasil tem que reconhecer que tinha vícios históricos do seu próprio sistema, por questão da nossa cultura e da lei sobre paternidade. Pessoas podiam registrar os filhos com mera declaração unilateral, mesmo adultos já consolidados, porque vem o vício do início da República, que antes isso estava exclusivamente sob responsabilidade da Igreja Católica, e depois a República assumiu essa responsabilidade sobre registro civil, mas aí carregou o vício das pessoas não registradas, que moram no interior, distante dos cartórios, fazendo com que, sem a exigência de provas robustas, diversos países, não só a Rússia, provavelmente os Estados Unidos, a França, as Coreias, tenho certeza disso, a Arábia Saudita, talvez Irã, já que o Brasil tem ascendência de tudo quanto é coisa, e o rosto do brasileiro pode ser qualquer um, para tentar mascarar os seus decretos como brasileiros. E depois desse incidente, que aconteceu em abril de 2022, o Brasil implementou mudanças, digitalizando e que busca, pouco a pouco, reduzir esses registros falsos. Se identificou os russos porque houve uma cooperação com a CIA, que apontou essas pessoas, e aí a Polícia Federal, na sua operação interna, acabou descobrindo outros 8 espiões russos, mas é possível que também agentes de outro estado e investigações contínuas ainda em sigilo da Polícia Federal vão descobrir, ou então, pouco a pouco, na medida em que pessoas têm que renovar passaporte, carteira de identidade, título de eleitor, eu quis dizer carteira de habilitação, de trânsito, inclusive com coleta de biometria, essas falsidades vão começar a ser percebidas também. Feijó, é interessante que o Brasil não tem uma legislação, não tem uma lei que trata sobre espiões, nem para benefício próprio e nem para controlar a entrada de espiões de outros países aqui. Essa operação da Polícia Federal que foi deflagrada agora, ela é uma novidade, nunca antes aconteceu uma prisão ou uma deflagração de uma operação da PF que tratasse de espiões. Agora, por que aqui no Brasil não tem uma lei própria que trata desse assunto, tanto para espiões brasileiros quanto para espiões que venham entrar aqui no Brasil? Em tese, a gente tem apenas a regulamentação do nosso serviço de inteligência, que diz quais são as funções da agência, e dentre elas está o serviço de contra-espionagem, tentar identificar essas pessoas. Mas como o Brasil não conta apenas com essa agência, também desdobrado do Ministério da Justiça na Polícia Federal, o controle das fronteiras e de quem atua dentro do território brasileiro, enquanto não houver cooperação efetiva entre esses diferentes braços, inclusive talvez serviços de inteligência das Forças Armadas, cooperação do Poder Judiciário com o Judiciário de outros países, brechas existirão para não conseguir capturar com velocidade mais rápida a atuação desses agentes. Agora, faz falta? Podemos dizer que faz falta esse personagem espiões brasileiros? Bem, sobre sentido que o Brasil é uma potência, desenvolve tecnologias e tem interesses específicos que competem com outros países, nós deveríamos estar atentos. A gente tem um histórico muito grande de violência, tolerância mesmo, com atos de violência dentro do território brasileiro. Mas não temos histórico de grandes violências que o mundo europeu, da América e da Ásia convive, que são os efetivos terrorismos por vínculos internacionais. Então, sobre esse
nesse aspecto, a gente não tem tamanha preocupação, porque esses incidentes realmente são muito raros na história do Brasil e, quando aconteceram, foram de impacto pequeno. E então a gente poderia estar se antecipando para que esse tipo de cultura chegue ao nosso país através dessa influência de agentes externos. E nele tem a ver com aquilo que eu inicialmente falava, né? Existem, mas a gente tem que apurar o que pode estar por detrás dos fatos nessa tentativa também de influenciar no dia a dia do Brasil por potências externas. E isso envolve China, Rússia, mas também Estados Unidos, que tem lá os seus interesses, né, de parcerias em alguns momentos, mas também de instabilidades em outros momentos do funcionamento do nosso Estado e da nossa sociedade. Deveríamos estar atentos e lidar com todos eles com suspeita, né, do porquê da proximidade, do porquê qualquer indicação de espiões do outro país. Análise do Feijó, eu ainda não tinha lido nada parecido sobre isso. No que tange o momento, vale a gente começar a analisar por que neste momento, por que somente agora esses espiões foram encontrados aqui no Brasil, né? Por que houve essa, digamos, facilitação para encontrar esses espiões específicos aqui? Por que não foram encontrados espiões norte-americanos, por exemplo? Então, nada é por acaso, né, Feijó? Então vamos lá por contextualização. Primeiro eu disse que é requentado, porque é um caso do final de 2022. E aí um jornalista americano apresentou isso. Não estou dizendo que ele é parte do sistema de política externa dos Estados Unidos. A coincidência está aí. E a gente tem que levantar, pelo menos, a dúvida. Semana passada, os Estados Unidos colocou notícias sobre a possibilidade de envolvimento do Hezbollah nacional. Dias antes, dizendo, né, que daria milhões de dólares para pessoas derem notícias de terroristas funcionando dentro do Brasil. Na semana anterior, diz que pretende tomar conta do Porto de Natal e também de Fernando de Noronha, por dívida histórica do Brasil por causa da Segunda Guerra. Também reivindicou controle de certos recursos estratégicos. Tudo isso faz parte, talvez, de uma justificativa no futuro de intervenção mais direta sobre o funcionamento da sociedade brasileira, usando, inclusive, de um minar da credibilidade dessas instituições pelo próprio povo brasileiro para abrir espaço para uma ruptura. E como eu chamei a atenção, a Polícia Federal foi responsável por essa prisão, e aí eu vou com a continuidade da resposta à sua pergunta. Lá em 2022, tudo aconteceu, a CIA espionava o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não é parte desse tribunal, mas o tribunal investigava soldados britânicos e estadunidenses dos Estados Unidos por prática de crimes contra a humanidade no Afeganistão, que reconhece a jurisdição deste tribunal. Então, espionava para saber os riscos de emissão de mandatos de prisão. E nessa espionagem, perceberam que um russo buscava ser assessor de um dos juízes. E aí descobriu que ele era cidadão brasileiro, tinha estudado nos Estados Unidos com cidadania brasileira, mas na verdade era um nome falso. E aí dá notícia para a Polícia Federal do Brasil e, em parceria, acabam não só identificando essa pessoa, mas toda a sistemática que permitiu ele e outras pessoas se usufruírem, né, de certidões de nascimento falsas para depois obterem certidões CPF, passaporte legítimos do Brasil, mas que não deveriam ter acontecido. Como eu disse, eu não sei se dessa operação acabaram procurando também identificar outras certidões falsas de pessoas que possam ter outras nacionalidades e atuando a interesse de outros países. Se vier à tona, a gente vai ficar sabendo. Enquanto, se ela existe, ela é sigilosa ainda.